quiseram resumir os 405 dias que Adriane Galisteu viveu com Ayrton Senna em uma cena de 2 minutos e meio numa série, vamos contar a história completa? Enquanto Ayrton Senna se consagrava nas ruas de Monte Carlo, uma paulista de 20 anos vivia um domingo do qual ela não vai se esquecer. Adriana Galisteu, a namorada de Ayrton Senna. Ela assistiu à vitória de Ayrton na cabine da Rede Globo em Monte Carlo. No final, uma explosão de emoção. Adriane, como é que você vai lembrar esse domingo aqui em Mônaco? Vou lembrar como um dia muito especial, né? Apesar que foi a segunda corrida que eu fui, participei e ele ganhou em primeiro. Você se considera pé quente? Não me considero, só fiquei muito feliz, mas muito feliz mesmo. Senna, a nova produção original Netflix, chegou e, apesar de muito boa, ela tá dando o que falar. A adaptação é muitíssimo bem feita, os atores tão ótimos, a série tá perfeita. Perfeita até demais. Mas o que tá causando um alvoroço, um bafafá, um tititi na internet foi a representação do relacionamento dele com a Adriane Galisteu. Esse namoro sempre deu o que falar. Principalmente por conta da relação dela com a família, tá cheio de fofoca no meio disso, e por conta da ex-namorada do Ayrton Senna, que era ninguém mais ninguém menos que a Xuxa. A mídia criou uma rivalidade absurda entre as duas, e aí o Brasil se dividiu em Team Xuxa e Team Galisteu. Eu já começo dizendo que o objetivo desse vídeo não é fomentar essa rivalidade. Ambas são mulheres incríveis, ambas têm sua carreira super respeitável, mas ambas também fizeram parte da vida do Senna. E assim como essa história pertence a ele, essa história também pertence a elas. Então, como a Xuxa teve um episódio inteiro da série dedicado a ela, eu acho mais do que justo eu trazer pra vocês um pouquinho da história de amor que eles viveram. Oi, eu sou o Crítico, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se é a sua primeira vez aqui, seja muitíssimo bem-vindo, e se tu já é inscrito antigo, desculpa, gente, eu sumi, é verdade. Quem me segue no Instagram sabe que eu me mudei agora no início de novembro e a minha vida ficou uma loucura, mudança, muita coisa pra resolver, muitas questões burocráticas, e aí eu acabei dando uma distanciada, mas agora eu tô de volta e, gente, eu quero mais que tudo fazer isso aqui acontecer, tá? Então já se inscreve no canal, deixa o like pra dar aquela ajudadinha. Mas beleza, pra fazer esse vídeo acontecer, eu fiz uma pesquisa longa que valeu muito a pena, porque tem muita informação pra trazer. Eu li artigo antigo, procurei revista antiga, vi várias entrevistas da época e entrevistas atuais, mas a fonte principal é o livro O Caminho das Borboletas, que foi escrito pela Galisteu e o jornalista Nirlando Beirão em 1994, o ano que o Senna morreu. Ela compartilhou com ele todos os arquivos que ela tinha, ela mantinha um diário e também deu várias entrevistas, e juntos eles montaram esse livro para contar como foram esse 1 ano e meio que ela viveu com ele. Então vamos lá, pra gente começar, é interessante eu dar um contexto geral de quem era quem até então. Adriane Galisteu nasceu em 1973 e conheceu Senna em 1993. Ela tinha só 19 anos na época, mas ela já tinha vivido algumas coisas. A Galisteu era uma menina de família simples, ela nasceu e foi criada na Lapa, um bairro aqui de São Paulo, e quando tinha 15 anos ela perdeu o pai. Por ser muito bonita e desenvolta, o sonho dela era ser modelo, e ela estava bem no início da vida adulta, né? Ela tinha 19 anos só, e ela estava começando a engatinhar aí nesse terreno. Publicamente falando, ela ainda não era ninguém na fila do pão, ela era bem da anônima. Mas com o passar do ano, né, em 1993, ela começou a arranjar alguns bicos e pequenos trabalhos de modelo, e um deles mudou a vida dela para sempre. Ela foi contratada pela Shell para ser uma das modelos de um evento que ia acontecer lá em Interlagos. Esse evento era o Grande Prêmio do Brasil da Fórmula 1, e o trabalho dela era vestir esse macacãozinho, ficar segurando o guarda-chuva e basicamente ser bonita lá no meio. Na série mostra que Galisteu e Senna se conheceram em uma balada, mas segundo o livro não, foi nesse evento. Ela tava lá puramente pelo dinheiro, gente, esse trabalho nem fazia tanto sentido para o que ela tava querendo na carreira dela. E quando a Ayrton Senna chegou, foi aquela comoção, aquela gritaria, mas ela tava bem de boa. Ela não era tão chegada em carro e o Senna tá lá não ia mudar muito na vida dela, porque, né, quem que era ela na fila do pão? O cara era uma das maiores celebridades do Brasil, ele já tinha uma carreira longa, e até outro dia ele tava namorando a Xuxa, o cristalzinho do Brasil. Só que o Senna chegou no evento e bum! Tascou os olhos na Adriana Galisteu e ficou o tempo inteiro encarando ela. Ela percebeu essa movimentação, mas né, ficou na dela lá, fazendo o trabalhinho, sendo bonita.
E ele realmente ficou encarando ela o evento todo. Aí, no fim do evento, o assessor dele simplesmente chegou na Galisteu e falou: o Senna tá querendo seu número. Primeiro ela achou que ele tava zoando, obviamente, né? Se isso acontecesse comigo eu também acharia. Mas depois ela viu que o negócio era real e depois de um tempinho ela acabou cedendo e passou o número pra ele mesmo. Não demorou muito pra ele entrar em contato com ela, ele ligou pra ela, eles começaram a conversar e depois de um tempinho ele convenceu ela a sair com ele. E a partir daí foi tiro e queda, gente. Eles se apaixonaram. Senna ficou apaixonado pelo jeito de ser da Galisteu. Ele achou ela uma mulher muito simples, uma mulher muito espontânea, sem cheia de quereres. E ela descreve esse momento como um conto de fadas, né? Além de conhecer um cara super bacana que tava ali afim das mesmas coisas que ela, esse cara calhava de ser um dos maiores ícones do Brasil e aí do dia pra noite ela teve uma relevância absurda e ela saiu de uma pessoa comum pra uma pessoa pública. Só que a gente sabe que quanto mais famosa é a pessoa, mais exposição ela tem. E por ser o Senna e por ela estar se envolvendo amorosamente com ele, obviamente esse casal teve muita exposição. E com a exposição vem consequências. Não demorou muito pra esse relacionamento se tornar público, porque ele virou um relacionamento rápido. No começo, ninguém tava colocando muita fé, ainda mais com a fama do Senna, né? Ele era super namorador e não ficava muito tempo com as mulheres. Mas quando eles começaram a viajar juntos, frequentar eventos, ela começou a acompanhar as corridas deles e anunciaram que eles iam morar juntos em Portugal, aí a coisa ficou séria e aí começou todo o bafafá. A recepção desse namoro foi bem mista. Como o Senna era muito grande, tinham vários fãs e a galera, né, não é de hoje, que eles adoram se enfiar na vida dos outros. Tinha gente que gostava dela e considerava ela sortuda, né, por ser uma pessoa comum que conseguiu chamar a atenção do Senna. E outras pessoas não gostavam muito dela não, porque achavam que ela não tava à altura dele. Principalmente porque 2 anos antes, o Senna tava namorando a Xuxa e esse era tipo o casal que o Brasil queria. O que você quer de Natal? Presente de Natal. Bom, o que eu realmente quero eu não posso falar aqui, mas... Por que não? Censurado. Mas... eu quero só felicidade. Puta que... O namoro de Senna e Xuxa durou um pouquinho mais de um ano. Ele começou em 1988 e terminou em 1989, mas eles continuaram se vendo assim às escondidas até 1990. E como os dois eram muito famosos, com certeza esse casal foi extremamente midiático. Era a rainha dos baixinhos com o ícone do Brasil. Todo mundo amava eles, principalmente os jornais, né, que adoravam noticiar qualquer coisa deles, qualquer oportunidade que tinham pra colocar os dois publicamente em algum evento, em algum programa, eles colocavam. A gente tem vários e vários registros disso. E além do Brasil e da mídia amar eles, quem também amava muito eles era a família do Senna. E supostamente esse término foi uma coisa que a família não superou muito, sabe? Eu vou ler o trecho de uma entrevista aqui que vai dar um norte legal pra gente conversar sobre a Adriane Galisteu e a família do Ayrton Senna. A família não gostava dela. Ela era uma pessoa muito diferente da família. É claro que o Ayrton estava um pouco preocupado, chateado dentro da família dele com a mulher que ele escolheu. Quem disse isso foi o Flávio Gomes, ele é um jornalista esportivo. E pra gente mergulhar a fundo e entender bem esse trecho que ele falou, deixa eu dar uma pincelada rapidinha aqui na família e na história do Senna. O pai dele era empresário, dono de uma empresa metalúrgica, e a infância dele foi no Jardim São Paulo, que é um bairro nobre aqui em São Paulo. Ele viajava pra fora quando queria, né, tanto que a gente vê a facilidade que teve pra ele ir competir lá fora. E apesar do dinheiro ter um outro valor na época, não quer dizer que isso não dá um status pra pessoa. E além de tudo isso, o hobby dele era correr de kart, né, gente? Vocês sabem que isso é uma coisa muito cara. Então, resumindo, ele era rico. A Adriane veio de uma família simples, lá da Lapa, muito diferente da família. Acho que vocês entenderam o que ele quis dizer, né? É só ligar os pontinhos, gente, não é difícil. Mas aí, aparentemente, a família do Senna se apegou muito ao relacionamento que ele teve com a Xuxa e por isso, automaticamente, eles já tinham uma barreira com a Galisteu. Dizem, inclusive, não eu, mas que familiares dele já falaram que a Xuxa era o amor da vida dele. Um outro fator que também dificultava um pouco as coisas é que na maior parte que a Adriane ficou com o Senna, ela estava em Portugal. E a família dele continuou morando aqui em São Paulo, então eles não se encontravam tanto, mas isso não quer dizer que ela não tentava. No livro ela conta que principalmente quando ele tinha grandes corridas ou torneios que eram perigosos, ela sempre tentava ligar para a família pra dar uma palavra amiga, confortar e dizer que ia ficar tudo bem, né? Porque mesmo ele tendo aí anos de carreira e vários troféus, todo mundo sempre fica temeroso, né? Porque é um perigo. E quando isso acontecia, geralmente não eram
eles que atendiam, era a empregada da casa, falavam que iam deixar o recado, ou falavam que eles não estavam em casa. Enfim, supostamente a Galisteu não foi bem recebida pela família e tinha todas essas questões com a mídia. Mas isso não quer dizer que eles não estavam bem, muito pelo contrário. Jogando todas essas opiniões alheias de lado, na verdade Galisteu e Senna estavam maravilhosamente bem juntos. Eu tenho o maior respeito pela família do Ayrton, o maior respeito, sempre tive. Convivi pouco com eles porque o Ayrton ficou pouco aqui. O Ayrton também conviveu muito pouco com eles o tempo que a gente namorou. Nesse último ano e meio de vida dele, a gente conta numa mão quantas vezes a gente esteve com a família dele. Para uma mãe perder um filho, qualquer outra coisa é tão pequena que eu não vou questionar o meu tamanho nessa família, porque a minha relação era com ele, não era com a família. E eu sabia que eu podia fazer ele rir, eu sabia que eu podia fazer bem a ele, eu tinha segurança disso. Deixa cada um falar o que quiser, pode pensar, julgar, não tem problema, mas essa história ninguém... Eles estavam super felizes e inclusive ela conta que ela conheceu uma versão do Ayrton Senna que pouquíssimas pessoas tiveram contato. Um Senna bem diferente do que a gente achava que conhecia. Quando eles se conheceram, o Senna já tinha mais de 10 anos de carreira e ele já estava extremamente consolidado enquanto profissional e era um ícone do Brasil. Ele já tinha uma porrada de títulos, já tinha ganhado 3 Grand Prix, então ele já tinha uma grande bagagem da vida. A personalidade dele também, que era super difundida na mídia, já não era a mesma coisa, ele não era tão impulsivo, tão caloroso quanto era no início da carreira, sabe? Ele já estava em um outro momento de vida. E foi super legal porque esse foi o maior laço dos dois, sabe? Essa conexão de momento. A gente viu na série que ao mesmo tempo que ele era extremamente duro, extremamente frio e compenetrado com o trabalho dele, na vida pessoal ele era meio desleixado. Tipo, ele era muito namorador, ele nunca ficava muito tempo com a mesma mulher, tinham vários e vários boatos a respeito aí da vida pessoal dele. E ele era uma pessoa meio assim, boêmia, sabe? Só que isso já fazia muito tempo que ele não era mais assim. Ele tinha o peso dos títulos que ele carregava, ele tinha o peso de ser um ícone brasileiro e ele tinha completa noção disso, sabe? Então, ele tava querendo encontrar alguém que pudesse complementar ele além do piloto Ayrton Senna. E é exatamente isso que a Galisteu conta no livro. Em casa, o piloto, o corredor, o campeão de Fórmula 1 Ayrton Senna quase não existia. Ele tava em um outro momento de vida onde o que ele mais queria era buscar essas relações e essas conexões humanas, principalmente com o que ele estava construindo com ela, amorosamente falando. Eles tinham visão de mundo, eles tinham visão de vida e planos que faziam muito sentido, então eles estarem juntos era realmente construir a história deles. E ele era muito compenetrado nisso. Ela conta que o mesmo perfeccionismo que ele tinha com a carreira profissional, ele também tinha com a relação deles. Então ele estava sempre preocupado em dar afeto e demonstrar carinho para ela. Ele planejava viagens, encontros românticos, ele estava ali realmente naquela fase de lua de mel, amando muito cada momento e fazendo questão de demonstrar isso, sabe? Então, tipo, eles estavam num momento muito bonito. Io sono felicissimo. Ognuno, avendo una vita come abbiamo noi brasiliani, girando il mondo con la Formula 1, qualche volta merita anche di calmarsi un po' e condividere con una donna speciale um pouco da nossa vida, e eu sou feliz. E eles conversavam sobre tudo, ela falava com ele sobre as inseguranças que ela tinha por estar ao lado dele, por todo esse julgamento do público. Eles até conversaram sobre a Xuxa já, ela conta nesse livro, que ele falou que durante o tempo que eles ficaram juntos, as coisas eram legais, ele gostava dela, mas com o passar do tempo ele viu que na verdade eles não se encaixavam tanto. E como eu falei, né, eles se encontraram algumas vezes depois de terminar oficialmente, e ele confessou pra Galisteu que o último encontro que ele teve com a Xuxa foi bem frustrante, porque eles viram que já não tinha mais nada pra desenvolver lá, sabe? E é importante falar que a Galisteu sempre foi muito lúcida em questão à posição dela, sabe? Quando eles se conheceram, ele já não estava mais junto com a Xuxa há 2 anos, então ela e ele não tem nada a ver com o relacionamento que eles tiveram, e isso é uma coisa que ela traz até hoje. Ela é muito respeitosa, ela não fez nada de errado, a mídia caiu em cima, mas o que importa, o que realmente vale é o que ela viveu com ele, que é o que ela conta no livro, né?
Sonhos normal, porque después empezamos a vernos mismos separados. Ah, como amigos. No, Ah, pero nadie sabía. Ni tampoco yo, porque cuando encontraba a él decía, no, no somos más novios, tal, pero estábamos juntos también a veces. Pero después cuando tuvo una novia y que estaba serio, yo he creído que era serio porque dejó de llamarme, dejamos de hablar. Entonces nos quedamos un año más o menos sin nos ver y fue el punto que estaba bien más serio con esta chica. E logo depois se passou o acidente. Talvez a faceta mais inesperada, mais íntima que ela revela é o Senna que tem medo. O Senna que tem receios. O GP de San Marino, que é onde tem o circuito de Imola, que foi aonde aconteceu o acidente, tinha por si só uma pressão gigante. Além dessa competição ser extremamente importante na carreira dele, né, ela era conhecida por ser perigosa. As curvas dessa corrida são muito perigosas. Tanto que já aconteceram acidentes anteriormente e um episódio foi assim, uma tentativa de aviso bizarra do destino. Um dia antes do acidente. Um dia antes do fatídico dia 1º de maio de 1994, um piloto morreu no circuito de Imola. Roland Ratzenberger morreu durante os treinos classificatórios e isso abalou muito o Senna. Primeiro porque ele conhecia esse piloto e segundo porque ele já estava tenso com essa corrida, sabe? É quase como se fosse um aviso de que tinha alguma coisa estranha ali, talvez não era para ele fazer isso. E ele conversou muito disso com a Adriane, ele falava o quanto ele estava com medo, o quanto ele estava sentindo uma pressão realmente intensa nessa corrida e ela estava lá para dar apoio para ele, para dar suporte. E ela fez o que pôde, né? Mas infelizmente a gente sabe como essa história se deu. Durante essa corrida, a Galisteu estava na casa deles em Portugal. O plano era o Senna ganhar, pegar o troféu e voltar para casa. Mas assim que ela viu o acidente na transmissão, o coração dela parou. E aí a gente entra no episódio mais difícil de contar dessa história, que foi a morte do Senna e todo o processo e os acontecimentos que rolaram durante o funeral. E atenção, atenção! O repórter Roberto Cabrini fala neste momento via telefônica diretamente do Hospital Maggiore de Bolonha. Cabrini. Neste momento, a médica Maria Tereza Fiandre comunica a todos os jornalistas aqui do Hospital Maggiore de Bolonha que Ayrton Senna da Silva está morto. Morreu Ayrton Senna da Silva, no comunicado oficial do Hospital Maggiore de Bolonha. Morreu Ayrton Senna da Silva. Uma notícia que a gente nunca gostaria de dar. Morreu Ayrton Senna da Silva. Foi tudo tão rápido e tão intenso que a Adriane conta que ela demorou muito pra entender tudo o que aconteceu. Ao mesmo tempo que ela tava sentindo a dor pelo companheiro dela, pelo cara que ela tava construindo uma vida com, milhões de brasileiros também estavam sentindo essa dor. Eles tinham uma relação com ele que ela nunca acessaria e a relação dela com ele ninguém nunca ia entender. Então ela teve que lutar muito internamente para poder ficar com a cabeça no lugar, para poder passar por essa situação, sentir essa dor e ainda respeitar tudo que estava envolvido aí no meio. Ela voltou pro Brasil com o corpo e quando ela chegou, foi uma loucura, né? A comoção de todo o público brasileiro e a falta de ajuda da família dele deixaram ela tonta. Ela tava sozinha com ele lá fora. E quando ela chegou no Brasil, com milhares de fãs, com a família dele, com a família dela, com uma rede de apoios aqui dentro, ela ainda se sentia sozinha, porque ninguém entendia ela perfeitamente. Opinião minha, tá? Mas o funeral dele foi um circo de horrores, assim como a mídia faz sempre que um grande ícone morre aqui no Brasil. Nada rende mais do que explorar a dor dos outros, né? E o evento, além de enorme, foi transmitido. É literalmente capitalizar a dor das pessoas e transformar isso num evento, sabe? Quase como se fosse uma celebração inversa. Eu acho isso muito bizarro, mas enfim. O grande ponto do funeral foi o favoritismo à Xuxa e o total isolamento que a família do Senna fez com a Galisteu, né? Que é a pessoa que estava com ele no momento da morte. E a Galisteu conta que a cabeça dela estava tão atordoada, que as coisas estavam tão acontecendo ao mesmo tempo que ela nem percebeu nada do que aconteceu no evento. Ela tava focada em literalmente conseguir ficar em pé e fazer o que ela tinha que fazer, sabe? Ela deu uma entrevista recente, eu acho que foi no ano passado ou no ano retrasado, que ela conta um pouco sobre isso. E é muito doido ver o
quão a cabeça dela é lúcida e o quão essa posição de, tipo, tem a família do Senna, tem o Senna, e lá no cantinho tem ela, sempre foi a realidade que ela viveu, sabe? Esse foi um dos motivos que me incentivou a gravar esse vídeo, porque, poxa, essa história também é dela, sabe? A gente precisa mostrar pro pessoal isso também. E o que aconteceu foi que a família do Senna, ao invés de levar a Galisteu, levou a Xuxa. A Galisteu teve que ir por conta própria pro funeral. E assim, ela não sabia de nenhum plano de segurança, ela não sabia como ia funcionar, ela inclusive quase chegou atrasada, porque, obviamente, todo mundo sabia onde o evento ia acontecer e tinha uma multidão de gente lá fora. Quando ela chegou no evento, tinham 3 adesivos para as pessoas que estavam participando. A de amigo, F de família e I de imprensa. Ela recebeu um adesivo de A. Mas até nessa entrevista mais recente que eu comentei, ela conta que nesse momento ela não ia brigar por um adesivo de F. Que ela não ia brigar pra ser da família, ela estava concentrada em viver o luto dela e poder dar adeus a ele da forma que ela estava conseguindo dar no momento. E deu até uma controvérsia, porque quando ela falou isso, as pessoas resgataram as fotos e na foto ela tá com um adesivo de F, mas o que aconteceu foi que um primo do Senna, que era amigo dela, viu que ela tava com esse adesivo e aí ele deu o próprio adesivo dele pra ela poder ir primeiro lá no caixão e dar o adeus a ele. Enquanto a Galisteu tava desolada e sozinha, assim, com pouquíssimo apoio, a Xuxa tava com toda a família dele, sendo confortada e dentro de todos os planos lá e no take principal também da câmera. Quando o velório acabou, a família e toda a equipe de segurança entraram nos carros e quando ela tava entrando no carro, jogaram ela pro lado, assim, meio que afastaram ela e a Xuxa entrou e eles foram embora. Ela teve que ir sozinha. Vocês têm noção disso? Tipo, ela tava sem psicológico nenhum. Ela tava completamente atordoada de toda a situação e ainda tinha que pensar nessas coisas burocráticas, sabe, gente? O que custava ter deixado ela entrar no carro? Gostaria de perguntar pra você se você vai se preocupar com a forma, com o conteúdo, com a imagem que vai estar reservada pra você nesse filme. Eu acho que não vai ter imagem reservada pra mim nesse filme, então não posso me preocupar, entendeu? Você acha que você não vai aparecer na história? Não. Você já soube disso, então? Não, eu sei dessa história do filme, até porque eu li várias coisas, conheço algumas pessoas que estão envolvidas no projeto, mas enfim, eu tenho quase que certeza que as namoradas do Ayrton vão ser morenas e não vai ter a mesma história do que, na verdade, teve. E eu acho até muito esquisito, porque eu fiz parte da vida do Ayrton o último ano e meio. Eu acho que ele já não... eu fiz parte da vida dele, não ele da minha, é diferente. Ele passou pela minha vida e eu fiz o último ano e meio de vida dele, quer a família queira, quer as pessoas queiram ou não, eu fiz parte. Então você não pode pegar uma borracha e apagar. Eu acho que não é assim que as coisas funcionam. Mas eu não estou muito preocupada, não. Eu estou me preocupando muito mais com o meu trabalho, eu estou com o meu escritório, com outras coisas. Mas eu gostaria que fosse diferente. Se eu tivesse que dar uma opinião, seria diferente. Mas eu tenho quase certeza que não vai ter a minha opinião. Você não vai ter que se preocupar porque o papel vai ser minimizado, é isso que você quer dizer? Minimizado ou diferente. E, na verdade, ficção, porque não vai ser, na verdade, o que aconteceu na vida real do Ayrton, não vai passar pelo filme. Mas é isso, gente. Essa é a história completa da Galisteu e do Senna, né? Todos esses 405 dias que eles viveram juntos, tão resumidos, mais ou menos, aqui, né? Se vocês quiserem mais detalhes, podem ler o livro O Caminho das Borboletas, eu super recomendo, inclusive. E também queria reforçar que o intuito desse vídeo não é dizer quem tá certo, quem tá errado, se eu sou Team Xuxa ou Team Galisteu, não. O meu objetivo é só realmente contar essa história dela. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo com os amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!